masculino do trabalho. Claro, que tipo de trabalho? As mulheres, até o século XIX, grande parte do século XX, estiveram em casa. Com essa revolução da mulher, com essa revolução da própria relação de trabalho, a mulher cada vez tem mais espaço. Eu vi a Dilma falando na ONU que as mulheres precisam ter as mesmas condições dos homens, precisam ter o mesmo espaço de trabalho e a mesma oportunidade que os homens. Acontece que nos países primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, as mulheres já são a grande maioria da força de trabalho. E pesquisas mostram que elas já ganham tanto ou mais que os homens. Essa diferença, talvez, esses detalhes que a gente precisa observar, eu acho que não foram ainda bem elaborados, não foram bem estudados por nós. Mas deve haver, sim, porque no momento que eu tenho uma diferença em relação a alguém, eu manifesto isso em todas as dimensões da vida. É volitivo, eu vou ser homem, eu vou ter uma percepção de homem, claro que eu posso me educar. Às vezes eu fico imaginando, me perguntando se as mulheres não se educaram no mundo masculino do trabalho, porque elas vieram e ocuparam o espaço do masculino. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que as mulheres elas conseguem lidar melhor com os filhos, né, com as crianças, tendo uma relação de trabalho, chegando em casa, tendo outro tipo de trabalho, que é a questão do cuidado, da compaixão? Elas fazem melhor que os homens? Isso é uma pergunta por curiosidade. Eu tenho quase certeza que sim. Mas o que vocês pensam? O que tu achas? Eu acho que não. Eu acho assim que tudo depende de ti mesmo, né? Tanto se tu é mãe, pai, o teu trabalho ali em relação aos teus filhos, tu vai desenvolver com a capacidade que tu colocar, né? Não tem como dizer que eu vou ser uma mãe melhor que o pai dos meus filhos, né? Então, não tem como. Talvez eu não fiz a pergunta correta. Tu achas que a mulher lida melhor com a questão do trabalho fora e cuidar em casa, etc. Esta relação, esse elo. E esse duplo compromisso. Ai, com certeza. Porque, pelo menos, para mim particularmente, eu sou arquiteta, sou profissional, trabalho, mas quando eu chego em casa, eu sou a mãe que brinca no chão, que brinca de boneca, de carrinho, do que precisar ali, acompanhar, conta historinha, põe pra dormir, dá banho, adoro. Adoro muito ser arquiteta e ser mãe, né? Então eu acredito assim que, pra mim, faz parte da felicidade do meu dia, né? O meu dia tá completo se eu conseguir desenvolver as duas coisas bem. Que bacana. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós continuamos a nossa conversa. Voltamos daqui a pouco, até mais. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na Rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma
campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Voltamos com o programa Opinião, recebendo hoje Deise Delvin, estudante de pedagogia, Aline Metzeltin, advogada, e Mabel Soares, arquiteta, falando a respeito da mulher no mercado de trabalho e outras considerações extremamente importantes nos dias de hoje. Gurias, como vocês fizeram a escolha profissional de vocês? Aline, começando por ti. Agora eu vou ter que... Vou ter que, então, adentrar a profissão da Mabel, porque, na verdade, eu queria ser arquiteta. É mesmo? O que aconteceu nesse caminho? Mas eu nunca fui muito fã das ciências exatas. Então, quando eu fui pesquisar, fui ver o currículo, as cadeiras, quais os tipos, né, de exigências, eu me apavorei e disse não. Pra que mais, né? Então eu fui pensar e na verdade direito, apesar de eu não ter, né? Eu entrei na faculdade de direito, então por vontade mesmo, por pesquisar, mas eu nunca tinha tido, né, esse contato, como 90% da minha turma do primeiro semestre era o pai, o avô, tinha algum advogado na família. Então esse contato eu nunca tinha tido. Graças a Deus, eu fui muito feliz na minha escolha e pude me realizar, né, profissionalmente. Mas eu acho que, claro, quando a gente está no terceiro ano, que eu fui pesquisar, fui verificar o que né, poderia me trazer uma plenitude profissional, eu levei em consideração todos o exercício da profissão mesmo, né, e foi... Qual é a tua área? Eu trabalho com direito de família, trabalho com direito civil, mas sou apaixonada pelo direito de família, tenho que admitir. Mas não trabalho só com isso, trabalho com ações trabalhistas e direito previdenciário também. Uhum. Deise, como tu acabaste sendo professora? Isso foi uma escolha? Chega a ser engraçado também, porque eu também optei por arquitetura. Nossa, mas isso... Eu fui a única corajosa. Por gostar muito de decoração, então se tem muito aquela ideia, né, arquitetura, mas também pelas exatas ali, cheguei a cursar um semestre e vi que não é isso que eu quero. Fui para outra área, a pedagogia na verdade foi minha terceira opção, mas hoje eu fico bem feliz assim de ter testado outras coisas e ver que de repente não era isso que eu queria, e hoje em dia eu acredito ser realmente o que eu gosto de fazer, de estar ali lidando com as crianças, né? Sempre inventando, inovando. Que bacana. E Mabel, a única que realmente foi arquiteta. Bom, eu acredito que eu nasci arquiteta porque eu sempre quis, né, arquitetura, desde pequenininha. Eu recortava a plantinha baixa dos jornais, guardava numa caixinha, sabe? Então... eu sempre tive esse sonho. Para mim era um sonho ser arquiteta e eu consegui, né, alcançar. Foi bem duro. Fui 10 anos para Unicinos, né, até me formar. Tive uma gravidez no meio, né, e consegui. Deu certo, adoro, né, e não tenho assim a menor dúvida de que a arquitetura é realmente o que eu queria seguir. Às vezes eu sinto assim que é complicado, né, que o mercado de trabalho é diferente do que tu tem na faculdade, né, mas eu fico feliz porque eu nunca tive dúvida que era isso, então... Tem algo que tu gostas em particular na arquitetura, tu prefere interiores, algo assim ou não? Não, eu acho assim, a base da arquitetura, a essência é a criação, né. Tu encontra um ambiente, tu pode dar 1000 formas para ele, né, dentro do mesmo ambiente. E isso me fascina, né? Então, se for um ambiente, se for externo, interno, não tem problema. Se for uma edificação, uma coisa maior, para mim eu vou estar realizando, né, a minha vontade de criar para o que eu fui condicionada, né? Abrindo um pouco o leque, quais são as dificuldades que vocês veem hoje em relação à mulher? O que a mulher, quais são os maiores desafios, as maiores, talvez, demandas do universo feminino, Aline? Eu acho que, como a gente estava falando no bloco anterior, a maior dificuldade é a gente conseguir conciliar
de uma maneira tranquila e, né, o trabalho com as atividades do lar, com as atividades familiares e tudo sempre, né? Interessante. Vocês viram que ela não tocou o entretenimento, a diversão. Ela falou atividades, o trabalho, os compromissos do lar, família. Não, é a nossa rotina, né? Com certeza, ainda tem que sobrar tempo pra gente se divertir, né? Pra gente viver, mas eu considero mesmo, sou uma pessoa que sou caseira, eu gosto de, pra mim, como a Mabel falou, se eu trabalho durante o dia, chego em casa, tenho a minha família e consigo conciliar os dois e curtir os dois momentos do dia, né, que é praticamente durante a semana a gente vive isso, pra mim tá ótimo. Mas é um desafio. Quais são as dificuldades para ti, Deise? Que as mulheres encontram, quais são as demandas? Eu acredito que ainda há uma grande intolerância, né, de antigamente para hoje, ainda com a mulher no mercado de trabalho. Né, assim, a gente está conquistando o nosso espaço, mas assim, dependendo, ainda há esse preconceito, não preconceito, mas, né, ainda há uma barreira Tu achas pouco que para a mulher. se exige que a mulher demonstre muito mais, prove muito mais? Eu acredito que sim, que ainda há isso. Mabel Soares, quais são as grandes dificuldades? Olha, diferentemente da Aline, né, eu não sinto tanta dificuldade de conciliar as coisas, talvez até porque eu não tenho marido, né, eu moro sozinha com os meus filhos, então eu sou a rainha do lar, né, então daqui a pouco isso facilita pra mim, né, que é mais ou menos como eu quero e tudo dá certo. O que me incomoda, e tem a ajuda dos meus familiares, né, principalmente da minha mãe querida, que me ajuda muito, muito, né,